pôde participar, acompanhe. Bom, está gravando, vamos lá. Na questão 2, aqui. Se nós fizermos a leitura do enunciado, ele diz o seguinte, ó. Se a reação, ele dá a reação, né? Já está balanceada aí, já fiz o balanceamento. Aí ele dá, né, que o ácido salicílico, que é essa molécula aí em cima, anidrido acético, né, se eles reagirem, vai formar a aspirina, aquele medicamento, né, que as pessoas usam aí. Então, ó, se misturarmos 2,76 gramas de ácido salicílico com 1,02 gramas de anidrido acético, obteremos quantas gramas de aspirina? Então, vejam, o que é que nós estamos querendo relacionar aí? Nós estamos querendo relacionar um reagente, né, esse reagente aqui, aspirina. Eu sei que eu vou precisar consumir uma quantidade de ácido acético, que é essa 1,02, e eu quero saber quanto de aspirina eu vou produzir. O que foi que nós falamos na aula passada? Toda vez que vocês pegarem um enunciado de uma questão, que vocês tiverem aí, ó, dois valores de reagentes, vocês têm aqui, ó, 2,76 do ácido salicílico e 1,02 do anidrido acético. Então, toda vez que a questão der as quantidades dos reagentes, nesse caso dos dois reagentes, antes de você proceder à resolução da questão, você precisa descobrir quem é seu reagente em excesso, quem é seu reagente limitante. Então, como é que eu faço? Ó, pego minha equação, certo? Nesse momento, eu estou interessado apenas em descobrir quem é meu reagente em excesso e meu reagente limitante. Então, nós vamos pegar nossa equação aí e vamos focar só nos reagentes. Então, o que é que nossos reagentes apresentam? Ó, eu tenho 2 mols do primeiro reagente e eu tenho 1 mol do segundo reagente. Como lá no enunciado ele não deu as quantidades em mol, ele deu as quantidades em gramas. Ó, 2,76 gramas do ácido salicílico, que é o primeiro reagente, e 1,02 gramas do anidrido acético. Então, eu venho aqui, ó, na minha questão e vou transformar esse 1 mol e esse 2 mols em gramas. Então, como é que a gente faz? A gente calcula a massa molar, que no caso aqui da questão ele não deu. Pronto, eu fiz aqui abaixo as continhas, ó. Certo? A gente calcula as massas molares, e depois que a gente calcular as massas molares, nós vamos lembrar que essas massas molares, elas são sempre para 1 mol. Então, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se nesse primeiro composto aí eu tenho 2 mols e sua massa molar é 138 gramas, então 2 mols é 2 vezes 138 gramas, que dá 276. Para o outro reagente, o anidrido acético, vocês têm aí que a sua massa molar ela é 102 gramas. Como eu só tenho 1 mol, então ficaria 1 vezes 102, que é o próprio 102. Agora que nós já convertemos esses números de mols para gramas, agora é a hora da gente usar as informações do enunciado. Vejam que lá no enunciado ele colocou 2,76 para o ácido salicílico e 1,02 para o ácido para o anidrido acético. Desculpa. Então eu vou colocar cada um abaixo. Olha lá. Então, 2,76 abaixo de 276 e 1,02 abaixo de 102. Aí veja, eu preciso resolver o resto dessa questão. Né? Qual seria o próximo passo agora? Seria a gente pegar esse 1,02 gramas e chamá-lo de x, trocar ele por x, fazer a continha e descobrir se eu teria uma quantidade menor ou maior. Aí, sabendo disso, eu poderia determinar se é o reagente em excesso ou limitante. Bom, mas eu preciso fazer isso se eu tenho muita dificuldade em perceber a relação que está posta aí, sim. Mas se vocês observarem, dos números aqui de cima para os números da linha de baixo, o que está mudando só é a posição da vírgula. Olha lá, na linha de cima vocês têm 276 gramas, na linha de baixo 2,76.
para o anidrido acético, vocês têm 102 gramas na linha de cima e na linha de baixo você tem 1,02 gramas. Ou seja, observe que nos dois casos o que mudou foi a posição da vírgula. A vírgula ela andou 2 casas para a esquerda. Ou seja, significa dizer que essa segunda linha aí em vermelho, ela está também balanceada, ou seja, ela também está nas quantidades exatas, né? Já que para ambos os valores eu andei a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, sabendo disso, o que é que eu posso dizer? Que esses dois reagentes eles estão na quantidade correta, ou seja, não tem nenhum deles que está em excesso. Quando eu consumir todo o primeiro, eu também consumo todo o segundo, certo? Então, não preciso nem fazer mais cálculos, se observar isso. Então, qual é o próximo passo? Se a gente observar para o produto, né, que é a aspirina, o que é que eu posso observar aqui no produto? Vejam, se para os reagentes, nessa linha de baixo, na linha de vermelho, o que está mudando só é a posição da vírgula, a vírgula ela andou 2 casas para a esquerda em relação à primeira linha, então eu posso esperar que para a aspirina, ó, eu tenho 2 mols, transformei os 2 mols em massa. Como é que eu fiz isso? Calculando a massa molar. 2 vezes 180 gramas é 360 gramas, massa molar. Então, voltando, ó, como eu observei nos reagentes que a linha de baixo foi simplesmente eu andar minha vírgula 2 casas para a esquerda, então eu vou fazer a mesma coisa para o meu produto. Então, se eu pego 360 e ando 2 casas a vírgula para a esquerda, nós vamos chegar em 3,60, ou 3,6 gramas, que é a resposta, tudo bem? Aí, só uma observação em todas as questões, ó, eu já destaquei aqui, ó, que a primeira linha em azul, são os valores dados pelo o coeficiente, né? E a linha em vermelho, a segunda linha, são as linhas os valores dados no enunciado, tudo bem? Então, vejam, por que eu pude fazer isso? Né? Porque eu observei que os reagentes, nenhum deles está em excesso. Ou seja, todos os dois reagentes eles são limitantes. Eles acabam a reação. Né? Qualquer um que acabar, a reação acaba. Né? E como eles estão em quantidades estequiométricas, ou seja, eles estão nas quantidades corretas, quando um acabar, o outro acaba. Bom, toda essa explicação que eu falei aqui, ela está escrita, certo, aqui. E aí é o seguinte, eu vou voltar lá para o quadro para vocês me falarem se vocês ficaram com dúvidas. Se ficaram com dúvidas, aí a gente tenta explicar a partir do quadro. E aí, gente, me dê um feedback aí se vocês conseguiram compreender a questão. Né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou compreendido. Perfeito, Kevlar, muito bem. Já que os dois, né, estariam em quantidades corretas, os dois são reagentes limitantes, né? Qualquer um que acabar, a reação para. Então, eu poderia, sim, estabelecer uma regra de 3. Tanto desse com esse, quanto desse com esse. Né? Porque, lembre, para mim descobrir um produto, eu vou sempre usar o reagente limitante. Como, nesse caso, os dois limitam a reação, né? Nenhum deles está em excesso, então eu posso relacionar qualquer um deles. Poderia ser feito, né? Mas mais fácil, né? E aí eu sempre gosto de focar nisso. Quando vocês forem fazer SSA, Enem ou qualquer outra prova, tempo é ouro, né? O tempo a gente tá ali no relógio correndo, porque senão não dá tempo de fazer. Então é importante que a gente, obviamente, faça os cálculos, né? Porque a gente está estudando, mas que a gente tente perceber que tem questões que eu posso responder sem fazer o cálculo, certo? Nesse caso, é observar a questão das vírgulas. Né? Andou 2 vírgulas. Andou 2, então o produto, obviamente, também vai ter que andar 2. Ok? Tranquilo?
estiver tranquilo, a gente vai para a questão 3. Deixa eu ir abrindo aqui para me ver. Ok, Clara? Questão 3. Questão 3 tem umas moléculas aí meio estranhas, né? Mas vamos lá, vamos colocar no quadro aqui. Questão 3. Vocês tiveram dúvidas com relação ao balanceamento? A como conseguir balancear? Me digam aí, porque se tiveram dúvidas, a gente faz o balanceamento do quadro. Não, balanceamento. Sim, tranquilo. Ok, então vamos fazer, né? Melhor a gente fazer, já que tem algumas pessoas com dúvidas. Vou apagar aqui. Mas vamos lá, NH4, 2 fora do parênteses, PtCl4, mais NH3, aí NH4Cl, depois PT, NH32Cl2. Pronto. Vamos lá. Nossa equação está escrita, certo? Aí vamos então começar a balanceá-la. Então vamos pensar o seguinte. Podemos aplicar aquelas regrinhas que a gente viu, né? Escolher o elemento que aparece em apenas uma molécula de reagente e uma molécula de produtos. Depois, escolher os que tiverem os maiores índices. Então, quando a gente faz isso, veja, o N aparece aqui. Então, já poderia descartar o N. O H aparece aqui. Poderia descartar. O PT aparece aqui. E só aparece agora aqui. Opa, o PT é bom, né? Em uma molécula antes, uma molécula depois. Aí depois a gente pode olhar o seguinte, a gente pode olhar, PT já foi, o Cl, né? Se eu olhar aí o Cl, aí nós vamos observar o seguinte, Cl está aqui, Cl está aqui e Cl está aqui. Então Cl também não seria uma boa molécula para começar. Então se a gente observar, por a primeira regra, quem seria o elemento que eu iria começar? O PT. Só que se eu começar pelo PT, veja que eu só tenho um PT, certo? Então, não vai fazer nada. Não tem como eu balancear porque eles já estão nas mesmas quantidades, um aqui e um aqui. Então, qual será o próximo passo? Aí tem duas opções para a gente seguir. A primeira opção é se a gente observar esses parênteses aqui. O que é que está dentro desses parênteses? Tudo bem? A segunda opção é se a gente for tentando ter aquelas sacadas igual a gente fez na questão anterior. Vamos fazer as duas maneiras, certo? Vamos primeiro prestar atenção aí nos parênteses. Depois a gente tenta ver aquela outra forma que a gente resolveu a questão 2. Vamos lá. Quem é que... Sim, outra coisa importante. Toda vez que vocês observarem uma reação que ela tem parênteses, certo? Vocês vão observar que fora do parênteses tem um número. Esse número significa dizer que ele multiplica o que está dentro do parênteses. Ou seja, deixa eu explicar com calma. Se eu olhar aqui eu tenho NH4 e fora do parênteses eu tenho 2, o que é que significa dizer? Que eu tenho essa parte CNH4 duas vezes. Então, para mim não colocar NH4, NH4, então eu posso suprimir colocando dentro de parênteses. Assim como a gente faz em matemática, certo? Então, ó, o 2 significa dizer que eu tenho duas partes dessa aqui. NH4. Então, seria NH4, NH4 e depois vem o resto. Certo? Então, sabendo disso, o que está dentro do parêntese, eu não posso mexer. É como se ali fosse tudo isso aqui fosse uma coisa só.
Então, se eu observar isso, NH4, vamos pensar nisso tudo. Quantos NH4s eu tenho? Eu tenho 2. Então, significa dizer que depois da seta, eu preciso também ter 2 grupos desses NH4. Quando eu olho lá depois da seta, onde é que o NH4 aparece? O NH4 ele aparece aqui. Ó. Então, se o NH4 ele está nessa molécula, quantos NH4s eu preciso ter? Eu preciso ter 2. Então, fica fácil de eu perceber que, como eu só tenho um NH4, eu posso vir aqui e colocar um 2 aqui na frente. Se eu coloco um 2 aqui na frente, esse NH4 eu passo a ter 2 vezes. A mesma coisa eu tenho aqui, 2 vezes NH4. Então, como eu já balanceei o NH4 aqui, eu não posso mais mexer nessa molécula. Então, significa dizer que aqui eu tenho que ter 1. Não posso mais mexer nessa molécula, né? Já que eu balanceei esse grupo NH4 com esse grupo NH4 aqui. Então, agora que eu já balanceei o NH4, quem é mais que aparece aí dentro de parênteses? Lá no final, nos produtos, observem que aparece aqui NH3. E observe que o NH3 ele também tem um 2 fora do parênteses. Então, significa dizer que nessa molécula aqui, eu devo conter 2 grupos NH3. NH3, NH3. Então, significa dizer que antes da seta, eu também preciso ter 2 grupos NH3. O NH3 ele aparece aqui, ó, antes da seta. Então, como eu preciso ter 2 grupos desse aqui NH3, eu venho aqui e coloco um 2 aqui na frente. Certo? Então, passei a ter 2 NH3, aqui eu tenho 2 NH3. Então, está balanceado. E como eu já balanceei o grupo NH3, aqui né, eu não posso mais mexer. Então, eu venho e coloco 1 aqui na frente. Então, minha equação está balanceada. Se eu quiser conferir, eu posso conferir e ver que tudo vai dar certo. Vamos fazer bem rapidinho. Ó, 2 vezes 1N, 2Ns, vezes 1, 2. 2Ns. 2 vezes 1N, 2Ns. Então, 2 aqui com 2 aqui, 4. Depois da seta, eu tenho 2Ns aqui, ó, 2 vezes 1. E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 aqui, 2 aqui. N balanceado. H, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Aí aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Então, 6 daqui com 8 daqui, me dá 14. Depois da seta, eu tenho 2 vezes 4, 8. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Com 8, 14. Está balanceado. PT só tem 1. Né? 1 vezes 1, 1. PT, 1 vezes 1, 1. Aí CL. O CL eu tenho aqui, ó, 4 aqui, vezes 1 aqui na frente tem 4. 4 CLs. Aí agora eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2. E lá no final, ó, 2 em uma molécula dessa. Então, 2 vezes 1, 2. 2 daqui com 2 daqui, 4. Então, está balanceado o meu CL. N a gente já viu, H a gente já viu. A equação está balanceada. Qual seria, então, a outra forma? A outra forma, ó, então, eu vou apagar aqui só para a gente ver a outra. 1, 2, 2, 1. Qual seria a outra forma da gente balancear, então, essa equação? Essa a gente vê aquela sacada. Quando a gente olha aí nessa questão, um elemento que ele não aparece em todas as moléculas é o Cl. Ó, Cl aparece nessa, nessa, mas não aparece aqui. Opa, então se o Cl não apareceu nessa, significa dizer que o Cl pode ser um bom elemento para começar. Então, se vocês observarem, Cl aqui eu tenho, ó, 4. Cl, depois da seta, eu tenho aqui 1. E aqui eu tenho 2. Então, vejam, a gente sempre começa a mexer onde eu tenho menos. Então, como é que eu posso fazer? Ó, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, como é que eu posso fazer para que eu chegue na quantidade 4? Aí a gente vai testar.
Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu colocar 2 aqui na frente, então eu passo a ter 2 vezes 2, 4, com um daqui 5. Já passou. Não pode ser aqui. Pense sempre em números inteiros. Se eu colocar 2 aqui na frente, então eu passo a ter 2 vezes 1, 2. Se aqui eu não mexer, eu tenho 2. Então, 2 daqui com 2 daqui, 4. Então, o seguinte vai ser eu colocar um 2 aqui na frente. Se eu colocar um 2, eu passo a ter 2 CLs. Aqui eu não mexo. Então, vamos colocar 1. Passa a ter 2 CLs. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Está os 4 daqui. Então, agora que eu já balanceei essas duas moléculas, aí agora a gente faz o balanceamento normal, como a gente está acostumado a fazer. Ó. Quem é o outro elemento que eu posso fazer? Eu posso pensar no PT. Olha lá, PT só aparece aqui, então só tem um. Como PT só aparece aqui, coloco 1. Aí depois eu posso vir conferir o nitrogênio, o N. Olha lá, o N, antes da seta, eu tenho 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 6 com 2, 8. 8N. Então, antes da seta, eu também preciso ter 8. Então, eu tenho... Contei certo o N? Ah, não. Fiz errado. O 3 aqui era do H, né? Ó, só falta a gente conferir o N. Vamos conferir o N. Vamos lá. O N aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2N. E N aqui tem 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2 mais 2, 4. Aí o N aqui, antes da seta. Ó, aqui eu já coloquei 1, não posso mexer, só posso mexer nessa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Portanto, aqui, para que dê 4, aqui eu também preciso ter 2. Como aqui eu só tenho 1, eu coloco 2 aqui na frente. Ok? 2 vezes 1, 2. Equação balanceada. Então, qualquer uma das duas formas que vocês escolherem, vai dar certo. Nenhum problema. Certo? Então, são algumas sacadas que, quando aquelas regrinhas elas não funcionam, a gente tem que ir pegando essas sacadas. Então, como é que eu aprendo essas sacadas? É uma questão de lógica, certo? E a gente fazendo exercícios. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai observando essas lógicas, essas relações. 21 pessoas, coisa boa. Bom, vocês têm alguma dúvida, por enquanto, aqui, em relação a esse balanceamento? Se não tiver, a gente vai para o enunciado da questão. Ana Clara, não. De boa. Nicole, não. Vitória, não. Tudo certo, ok. Valeu, Jennifer. Valeu, Júlia. Lucas. Ótimo. Então, vamos lá. Se ficou claro o balanceamento, agora a gente pode ler o enunciado. Então, vamos lá para o enunciado. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, questão 3, né? Quando nós fizermos a leitura do enunciado, a gente tem que pensar, prestar atenção em quê? Se vai ser dado o valor dos reagentes, né? Se vai ser dado quantidades para reagentes. Então, vamos lá. A cisplatina, de fórmula, ele dá a fórmula aí, é o primeiro reagente, é um composto utilizado no tratamento de determinados tipos de câncer. Sua obtenção pela reação não balanceada, representada a seguir. Então, ele dá a reação, já disse que não está balanceada, mas aí eu já coloquei os coeficientes, né? Fiz o balanceamento. Aí agora continuo na leitura. Fazendo-se reagir 1,5 mols da cisplatina, que é essa fórmula, com 0,5 mols do NH3, é correto afirmar que a quantidade máxima de cisplatina obtida será igual a... Então vamos lá. O que é que nós vamos observar? Melhor, eu falei que a cisplatina é o primeiro reagente, não, ela é o produto.
Agora foi que eu prestei atenção. Então, vamos lá. Vejam. Para esse reagente aqui, NH42PtCl4, ele deu uma quantidade de 1,5 mols. Primeiro reagente. Depois ele disse aqui, ó, com 0,5 mols de NH3. Então, ele deu a quantidade do segundo reagente, do NH3. E ele quer que você diga que a quantidade de cisplatina obtida será. Quem é a cisplatina? No início do enunciado da questão, ele disse que a cisplatina é esse PT NH32Cl2, que é o nosso produto. Ou seja, ele deu a quantidade dos dois reagentes, desse aqui, ó, dos dois reagentes, certo? E ele deu, quer que vocês digam a quantidade aqui desse produto, certo? Do PT NH32Cl2. Então, vamos lá. Se eu tenho as quantidades dos dois reagentes, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Eu devo descobrir quem é meu reagente excesso e quem é meu reagente limitante. Porque eu só posso relacionar o meu produto lá, descobrir a quantidade do produto, a partir do reagente limitante. Então, vamos lá. Os coeficientes é 1 e 2, portanto, eu tenho 1 mol e eu tenho 2 mols. Quando eu vejo no enunciado da questão, observe que a quantidade que ele deu, 1,5 mols e 0,5 mols, são quantidades que estão na unidade mol. Então, se já está na unidade mol, eu não preciso converter para massa nem para volume. Tudo bem? Já posso ir direto para fazer a minha regrinha de 3. Aí, novamente, ó, duas maneiras de resolver. A primeira é aquela clássica, como a gente já viu, né? Você escolhe se você quer pegar 1,5 ou 0,5 para chamar de x. Você escolhe, pode ser qualquer um deles. Faça a continha e analiso, né? Se o x ele está em excessos ou se ele está faltando. Aí eu sei quem é o excesso e quem é o limitante. A outra maneira de a gente fazer é a gente observar aquela relação de proporção. Lembre que tudo que a gente está vendo aqui, toda estequiometria, ela é sempre uma questão de proporção. Por exemplo, observe esses valores que estão em vermelho. 1 mol do primeiro reagente, ele precisa de 2 mols do segundo reagente. Então, obviamente, se eu tiver 1,5 mols do primeiro, você vai precisar quanto do segundo reagente? Não é o dobro? Ó, 1 mol em cima, 2 mols em cima. Se embaixo eu tenho 1,5, o segundo reagente eu deveria ter o dobro, que deveria ser 3 mols. Só que a questão não me deu 3, ela me deu 0,5. Então, como ele deu uma quantidade menor do que eu preciso, eu já devo entender ou perceber que esse NH3 é o reagente limitante. Tudo bem? Então, uma das maneiras de resolver é isso, é vocês observar a questão da proporção, certo? Então, a gente não precisa fazer o cálculo. Ah, mas eu tenho muita dificuldade de perceber essa proporção, né? Eu não sou bom em lógica. Então, como é que eu faço? Você pode vir aqui e chamar esse 0,5 de x. Vamos trocar esse 0,5 por x. Então, nós vamos ficar com essa regrinha de 3. Olha lá. 1 está para 2 mols, assim como 1,5 está para x. Então, quando eu resolvo essa regra de 3, a gente acha que x deveria ser 3 mols. Então, o que é que a gente pode perceber? Vejam, para eu utilizar 1,5 mols do primeiro reagente, eu preciso de 3 mols do segundo. Só que a questão não me deu 3 mols, ela me deu 0,5. Logo, eu não estou com a quantidade necessária. Eu estou com uma quantidade menor que o necessário. Portanto, se é uma quantidade menor, né, uma quantidade insuficiente, ele é o reagente limitante. Tudo bem? Tá aqui, ó. Certo? NH3, ele está em uma quantidade inferior, logo ele é o reagente limitante. Então, agora que nós já descobrimos que é o reagente limitante, qual é o próximo passo? Relacionar esse reagente limitante com o produto. Então, novamente, a gente monta outra regra de 3. Olha lá, eu vou relacionar esse NH3 aqui com esse produto aqui, PT NH3 2Cl2. Então, quem são os coeficientes? Ó, 2 do NH3 para 1 dessa cisplatina aí, esse último produto. Então, lá, nossa regra de 3. Epa, saí aqui sem querer. Vamos voltar.
Questão 3, pronto. Estávamos aqui. Olha lá. 2 mols está para 1 mol. Aí embaixo, a questão me deu 0,5 mols. Portanto, eu vou ter x do outro lado. Resolva a multiplicação, né? Resolvendo cruzado aí, 2 vezes x, 2x. 1,0,5 é 0,5. Então, o 2 que está com x passa dividindo. Vocês vão achar que x é igual a 0,25 mols. Tudo bem? Essa é a resposta da questão. Mais uma dica, né, para quem é bom aí em lógica, outra maneira de resolver aí sem precisar fazer a continha, para a gente ganhar tempo. Vocês conseguem, na primeira linha, certo? Preste atenção na primeira linha. Vocês conseguem perceber, na primeira linha, você tem 2 mols e 1 mol. 1 mol não é a metade de 2 mols? Então, aonde eu tenho x, ele deve ser a metade de 0,5. Então, a metade de 0,5 é 0,25, que é a resposta da questão. Ok? Eu vou lá para o quadro agora para vocês me falarem se tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente prossegue com o conteúdo. Só parar aqui o compartilhamento. Pronto, ok. E aí, gente? Dúvidas? De boa, de boa. Ótimo. Breno não. Ok, ótimo, muito bom. Bom, então se ninguém tiver dúvida, de boa. Ok, Alana. Se ninguém tiver dúvida, a gente vai para o conteúdo de hoje, né, que é basicamente a mesma coisa do que a gente já vem vendo. Tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês agora o material da aula de hoje. Também já está lá no grupo esses slides que a gente vai usar aqui. Pronto, esse aqui.